Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos trabalhar agora com algo de geometria. Vamos trabalhar com os elementos da geometria plana, os cálculos nos triângulos. Vamos falar então agora dos pontos notáveis dos triângulos. Então o que nós temos? Nós temos primeiro que lembrar das sevianas. Nós temos as medianas, nós temos as bissetrizes, as mediatrizes e as alturas. Em cada uma nós vamos fazer a relação do que é, lembrar o que é cada uma dessas sevianas. E então nós temos a partir daí os pontos. As medianas se cruzam num ponto chamado baricentro, as bissetrizes num ponto chamado incentro, as mediatrizes num ponto chamado circuncentro e a altura num ponto chamado de ortocentro, ok? Essas três letras que eu coloquei em vermelho aqui, MB, MA, mediana, bissetriz, mediatriz e altura, elas formam para nós o bico no triângulo, no triângulo, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Essa relação é relação importante para a gente poder relacionar os nossos elementos. Então vamos lá. Aqui nós temos um desenho onde está representado cada uma das figuras. Ó, primeiro eu fiz a altura e a gente vai dar a característica dela depois. Ó, sai do vértice e vai ao lado oposto formando um ângulo de 90 graus. A bissetriz divide o ângulo do vértice ao meio. Uma bissetriz traçada aqui. A mediana sai do vértice e vai ao ponto médio do lado oposto. Então aqui, ó, ponto médio da base. E a mediatriz forma 90 graus passando por esse ponto médio. Agora nós vamos caracterizar cada uma delas. Então primeiro, a mediana. Cruzam-se no baricentro, as medianas. Mediana é o segmento de reta que vai de um vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto. Um triângulo tem então três medianas. Então aqui tem um triângulo e vou traçar as três medianas do meu triângulo. As três medianas se cruzam nesse ponto chamado de baricentro do triângulo, ok? O ponto onde se encontram é o baricentro, este ponto é o centro de massa, ou centro de gravidade do triângulo, que significa que podemos equilibrar. Se eu colocar o dedo e o triângulo aqui em cima, o triângulo fica paralelo ao solo, então ele fica apoiado, é o centro de massa, ou chamado centro de gravidade do nosso triângulo. O baricentro de todo e qualquer triângulo sempre é um ponto interno da nossa figura. Então aqui eu tenho uma outra propriedade, a propriedade importante do baricentro é que ele divide a mediana na razão 2:1, ou seja, 1/3 da mediana fica na parte onde tem o ponto médio do triângulo e 2/3 da mediana fica na outra parte que possui o vértice. Então aqui eu tenho um desenho que representa isso, ó. Aqui a mediana inteira, isso vale para as três, aqui eu chamei a mediana de M, 2/3 na parte de cima e 1/3 na parte de baixo. A parte que possui o ponto médio e a parte que possui o vértice, como está escrito ali em cima. Então nós temos ali, ó, 2/3 para uma, 1/3 para outra, a razão de uma para outra, o lado A está para o lado B na razão 1/3. Saiu um risquinho aqui que não era para ter saído, mas a razão de 2 para 1, eu falei, ó, lado A para o lado B, a razão 2/1, que é a definição da mediana lá em cima. Então aqui nós temos essa relação que eu disse, ó, AG é o dobro de GN, BG é o dobro de GP, CG o dobro de GN, beleza? Então, outro ponto notável, bissetrizes que se cruzam no incentro. Uma bissetriz é um segmento de reta que parte do vértice dividindo esse ângulo ao meio e vai até o lado oposto. Também tem três bissetrizes, todo triângulo. Então fiz um triângulo aqui, traçando as três bissetrizes do nosso triângulo. Aqui nós temos elas se cruzando neste ponto central, que é chamado de incentro do nosso triângulo. E ele é centro da circunferência inscrita. Aqui, ó, leva o nome porque é centro do círculo inscrito no triângulo. Podemos ver isso no desenho. O incentro de todo e qualquer triângulo é sempre um ponto interno dele. Observe outra coisa. Ele é equidistante dos lados do triângulo. Olha, sempre está à mesma distância. Lembra a ideia de distância? Que é sempre a menor, a distância que forma o ponto que vai até o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. E isso é o raio do nosso triângulo. Então fiz aqui um outro desenho maior para que a gente pudesse observar isso. Ó. IR igual a IS, que é igual a IT, que é o raio do triângulo inscrito, o raio da circunferência inscrita no nosso triângulo. Outro ponto notável, o circuncentro, ponto de cruzamento das mediatrizes. Observe agora, a mediatriz é uma reta, diferente dos dois anteriores que eram segmentos de reta. Reta parte do vértice e passa pelo ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então tá ali, fizemos os três pontos médios e traçamos as três medianas, as três mediatrizes.
cruzando nesses pontos médios. Elas se cruzam ali naquele pontinho que é centro da circunferência circunscrita, o chamado circuncentro da nossa figura. O ponto onde elas que encontram as mediatrizes é esse circuncentro, leva o nome porque é centro do círculo circunscrito ao triângulo. Podemos ver no desenho. Então aqui eu liguei esses todos os elementos do centro ao vértice. Ele é o ponto que é equidistante dos vértices do triângulo, certo? O circuncentro, ele pode estar dentro ou fora do triângulo. Então fiz aqui o desenho para representar a medida dele aos vértices da figura, para representar os raios. Agora, quando ele vai estar dentro, quando ele vai estar fora? Em triângulos acutângulos, como esse triângulo, o circuncentro, como está ali, ele é um ponto sempre interno. Então, triângulos acutângulos sempre vai ser interno. Em triângulos retângulos, esse ponto está sempre no ponto médio da hipotenusa, ok? E em triângulos obtusângulos, ele sempre é externo da nossa figura, sempre está oposto ao vértice que tem maior medida de ângulo. Então tá aqui, sempre oposto ao maior ângulo da minha figura, que é o ângulo obtuso, ok? Agora vamos para os ortocentros. As alturas, o ortocentro. A altura reta que parte do vértice e vai ao lado oposto, nada de ponto médio, nada, fazendo um ângulo de 90 graus com este lado. A altura é importante porque é a distância do vértice ao lado e é usado para o cálculo de área. Todo triângulo tem 3 alturas. Então fiz um triângulo e tracei as 3 alturas desse triângulo. Elas se cruzaram nesse ponto que é o ortocentro. O ponto onde elas se encontram é o ortocentro e ele pode ser interno, estar no triângulo ou ser externo a ele. Então aqui fiz o ortocentro, onde os pontos P, M e N são chamados de pés das alturas do nosso triângulo. Então fiz essa relação a mesma que a gente tinha feito por circuncentro. Triângulos acutângulos, o ortocentro sempre é um ponto interno. Nos triângulos acutângulos, sempre ele vai estar no vértice reto, a altura sai do vértice e vai formando 90 graus, sai do vértice e vai formando 90 graus, sai do vértice e vai formando 90 graus. Elas se cruzaram nesse ponto B, que é o ortocentro, está no vértice reto do nosso triângulo. E nos triângulos obtusângulos estão ali desenhados, aqui sai do vértice e vai prolongando o lado, formando 90 graus, prolonguei o lado, formei 90 graus e formou 90 graus lá. No prolongamento elas vão se cruzar aqui fora. Então ele é externo e sempre oposto ao maior lado do triângulo. Então ele está sempre de frente com o maior lado do triângulo, nosso ortocentro. Ok? Agora nós vamos pegar alguns casos particulares. No triângulo isósceles. O triângulo isósceles que tem esses dois lados iguais, esse segmento de reta é chamado de eixo de simetria. Por quê? O triângulo do lado esquerdo é igual ao triângulo do lado direito. Ou seja, eles são congruentes, por isso essa ideia de simetria. Então eu fiz aqui, esse eixo de simetria ao mesmo tempo é mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Só ele. As outras, aqui eu tenho uma outra mediatriz, cruzou duas mediatrizes e eu achei o circuncentro. Tenho uma bissetriz, uma mediana, cruzou as medianas e encontrei um baricentro. Tracei uma bissetriz, cruzou duas bissetrizes, eu tenho o incentro. Tracei uma altura, cruzou duas alturas, eu tenho o ortocentro. Então o que a gente tem? Todo triângulo isósceles, os pontos notáveis, faltou acento aí em notáveis, são alinhados, localizados no chamado eixo de simetria do triângulo, o qual é ao mesmo tempo as 4 sevianas. Então, em triângulos isósceles, os pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, eles são alinhados. Se eu abrir um pouquinho meu triângulo, eles vão estar em posições diferentes, mas exatamente neste segmento, ok? Nos triângulos agora equiláteros, olha aí o triângulo equilátero, que lindo que ficou a minha figura. Lembra aqui, o triângulo, a retinha e a circunferência, as relíquias da morte, aqui no meio, do Harry Potter. Então, a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. César também é cultura, olha só que belezinha. Vamos lá. Aqui nós temos os 4 elementos, a mediana, bissetriz, mediatriz e altura, são todos eles coincidentes. Lá no isósceles era uma só, aqui as 3. E todos eles se cruzam num ponto só, que ao mesmo tempo é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então eles são coincidentes. Está faltando um acento no notável de novo aqui, porque eu peguei o texto do slide anterior e coloquei aqui. Mas consertem aí depois. Beleza? No triângulo equilátero nós temos essas características que sempre podem acontecer. A altura de um triângulo equilátero, por exemplo, se eu pegar como característica o CM, mas posso pegar o B também a que parte do A.
Vamos pegar, por exemplo, essa parte CM. CM é a altura do nosso triângulo. Então, o que eu tenho de relação? Primeiro, que o errão é o dobro do errinho. Característica de baricentro, propriedade de baricentro. Razão 2:1, o pedaço maior é o dobro do menor. Se o pedaço menor é 1/3 de CM, ele é 1/3 da altura. 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero. Se eu multiplicar os dois denominadores, eu tenho L raiz de 3 sobre 6. Esse segmento, no triângulo equilátero, vale também uma outra característica. Ele é chamado de apótema do triângulo. No caso do raio maior, ele é 2/3 da altura, então 2/3 eu posso cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo, L raiz de 3 sobre 3. Beleza? E para fechar o triângulo equilátero, no triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a mediana que sai do vértice e vem no ponto médio, ela vai dividir o triângulo em dois triângulos isósceles. Olha esse do lado esquerdo e esse do lado direito. Esse triângulo é isósceles, da mesma maneira que esse é isósceles. E elas se cruzam no ponto médio da hipotenusa. A medida da mediana é metade da hipotenusa. Então, ela é metade do diâmetro. Raio, raio, raio no nosso triângulo retângulo. Ok, pessoal? Então, é isso que a gente tem para essa aula. A relação dos pontos notáveis do triângulo e para que a gente possa fazer exercícios agora. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. E aqui a gente encerra. Vamos para os exercícios. Tchau!